responde uma coisa, se alguém chegasse pra você agora e falasse: eu vou te dar uma mansão por 100 reais, você aceita? Com certeza você falaria assim, porque né, é uma mansão por 100 reais, é praticamente de graça. E como dizem por aí, de graça tem injeção na testa. Mas eu quero que você veja esse vídeo até o final e me responda. Se essa mansão fosse uma das mansões que aparecem nesse vídeo aqui, você ainda aceitaria? Eu acho que muita gente sim, mas muita gente não, principalmente dependendo da mansão e da história que tem por trás. Eu acho que todo mundo já sonhou em morar em uma mansão pelo menos alguma vez na vida. Afinal, elas são um símbolo de poder, dinheiro e daquela pessoa que venceu na vida. Mas será mesmo? Imagina o terror de comprar uma mansão e descobrir que ali teve um assassinato, algum crime, que aquela mansão é abandonada ou que simplesmente ninguém queria comprar essa mansão. Eu acho que não seria um sentimento muito legal, né? Bem, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mansões que ninguém queria comprar nem por R$1. Algumas dessas mansões não conseguiram ser vendidas até hoje, outras foram vendidas por um preço muito abaixo do que elas valem, justamente por causa dos seus problemas. E antes da gente começar, eu só queria falar duas coisas. Gente, a gente chegou em 1 milhão de inscritos. 1 milhão de pessoas! Isso é muita coisa! Eu nunca achei que eu fosse atingir essa meta e eu tô até meio sem palavras, mas eu só queria agradecer muito vocês. O que eu tô vivendo é um sonho que eu nunca achei que eu fosse atingir. E a gente tá aqui e tudo isso só foi possível por causa de vocês, então eu não sei nem como agradecer vocês por isso. A segunda coisa que eu queria falar é lembrar vocês de que a minha coleção na loja está disponível. São vários moletons pro friozinho e camisetas pro calor que são maravilhosos com estampas perfeitas e o link vai estar aqui na descrição caso vocês queiram adquirir. Agora, finalmente, sem mais enrolações e agradecimentos, vamos direto para o vídeo. A primeira mansão que eu vou falar pra vocês é uma mansão assombrada. Eu tenho certeza que vocês clicaram nesse vídeo querendo que eu falasse de fantasma, então é sobre isso que eu vou falar. Além dos fantasmas, essa mansão tem mais um problema, então assim, é o desastre em forma de casa. Essa é a mansão James Seymour e ela fica em Nova York. Essa mansão é simplesmente enorme. Ela tem 10 quartos, 5 banheiros e 4 lareiras. Gente, quem precisa de 4 lareiras? Ela tem 1.800 metros quadrados, é muita coisa. E qual que é o preço que essa mansão incrível estava sendo vendida? $50 mil. Basicamente, 250 mil reais. Para uma mansão desse tamanho, cheia de coisa, com uma decoração incrível, vitoriana, é quase nada. Se vocês sabem, esse valor compra, sei lá, uma caixa de sapato em São Paulo. E ainda é uma caixa de sapato velha que você vai ter que fazer um monte de reforma. Eu não tô nem zoando. Essa mansão fica na cidade de Auburn, em Nova York, nos Estados Unidos. Em uma rua que é considerada histórica e que atrai muitos turistas todos os anos. Ou seja, ela seria simplesmente a mansão perfeita e deveria ser vendida por milhões de dólares. Então por que ela tá sendo vendida por tão pouco dinheiro? A primeira coisa que faz com que ninguém queira comprar essa casa são as histórias assombradas, mas esse não é o único motivo. Essa mansão foi construída pelo filântropo James Seymour em 1861. Jornais locais da época, principalmente da década de 20 e 30, já reportaram vários acontecimentos sobrenaturais nessa casa. Moradores que foram assombrados por soldados da guerra, além de supostas assombrações também dos filhos desses soldados que morreram na guerra na região. Mas, como eu disse, as assombrações não são o único e principal motivo pelo qual as pessoas não queriam comprar essa casa e pelo qual o valor é tão baixo. O segundo motivo é o seguinte: a cidade de Auburn comprou essa propriedade hipotecada e o departamento de planejamento da cidade fez uma parceria com o agente imobiliário Michael DeRosa. Eles criaram um método exclusivo de venda. Não é simplesmente você chegar lá com o dinheiro e comprar, ou um leilão, como a gente está acostumado, por exemplo. É basicamente um concurso de acordo com o próprio Michael DeRosa. Os potenciais compradores precisam chegar lá e falar qual vai ser o uso pretendido deles, o cronograma e o custo do projeto de restauração dessa casa, que vão ser levados em consideração no seu processo de inscrição. Ou seja, para você comprar essa casa, não é simplesmente você ter o dinheiro, você precisa ter um grande projeto do que você vai fazer com essa casa e como você vai restaurá-la. O DeRosa ainda falou para a CNN: não é o comprador que oferece o melhor preço que importa aqui, é o comprador com o melhor
melhor uso pretendido e plano para restaurar essa mansão que realmente importa. Ou seja, além de você morar numa mansão assombrada, você precisa ter um grande planejamento sobre o que você vai fazer com a casa e como você vai restaurar ela. Lembrando que é uma mansão basicamente vitoriana, então é um negócio com muitos detalhes, com literalmente obras de arte dentro da casa. Então a restauração é um negócio que tem um projeto super complexo e super caro. Por isso, fazer isso não é uma tarefa fácil, principalmente se tratando de uma mansão assombrada, então não atraiu muitos compradores. Mas em maio de 2020, um sortudo conseguiu comprar essa casa por $50 mil. Responde aqui, você compraria? Você acha que vale a pena você ter que fazer um grande projeto e restaurar e não sei o que, não sei o que lá, pra morar numa mansão abandonada e assombrada? Bem, por $50 mil, muita gente achou que sim. Em próximo lugar, temos a Casa de Graça. Sim, é uma casa que foi anunciada por $0. Em 2019, uma mini mansão vitoriana de 4 quartos foi anunciada no Craigslist e quase imediatamente viralizou na internet. O motivo? Ela custava $0. A casa foi anunciada completamente de graça. Parece um sonho, né? Então você deve estar imaginando que as pessoas correram para comprar a casa e que ela vendeu em questão de segundos, certo? Bem, não foi bem assim. Se liga na história dessa casa e no rolê que seria para quem comprasse ela. Em 2002, essa casa pertencia a uma senhora chamada Gail. Essa casa ficava em um bairro perfeitamente normal, até que a Gail resolveu que ela ia mudar a casa de lugar. Literalmente, colocar a casa em um caminhão e mudar ela de lugar. Bem, a Gail fez isso e levou a casa pro meio da estrada. No meio do nada. Isso em si já é meio esquisito pra mim, porque mover uma casa é um processo extremamente caro, e aí você vai, coloca ela num caminhão, paga uma nota pra fazer isso, e ao invés de colocar a casa num bairro legal, você coloca ela no canto da estrada. Mas enfim, a Gail achou que seria uma boa ideia. Vai ouvindo porque piora. A grande questão foi que depois de todo esse rolê, a Gail não mudou pra lá. A casa ficou abandonada por 15 anos até que a Gail infelizmente faleceu. E a casa, portanto, ficou pra sua herdeira. Herdeira essa que era a Barbs. Como a casa ficou abandonada por muito tempo, ela obviamente precisava de uma reforma. Só que a ideia da Barb não era simplesmente reformar a casa, pronto, morar nela. Ela tinha uma ideia muito mais ousada. Ela queria pegar o lugar em que a casa ficava e transformar em um complexo de apartamentos. Ela então passou essa ideia para uma construtora e para o conselho da cidade. Só que é aí que o rolê começou. Para ela construir esse complexo de apartamentos, ela precisaria primeiro construir um estacionamento para as pessoas que fossem morar ali. E o maior problema é, a zona em que essa casa ficava permitia apenas prédios comerciais e não que as pessoas morassem ali. Portanto, qualquer pessoa que quisesse construir algum prédio para as pessoas morarem, precisaria ir até o tribunal brigar com a cidade para fazer com que isso acontecesse. E mudar esse tipo de coisa é um processo extremamente difícil e que raramente dá certo. Ou seja, a pessoa que fizesse isso precisaria gastar um dinheirão para provavelmente nem conseguir. E por causa disso, em 2019, a Barbs, que era essa mulher, recebeu um ultimato. A cidade mandou ela ou derrubar a casa ou tirar a casa de onde ela estava. Eles ordenaram que ou ela derrubasse a casa ou ela tirasse a casa dali. Mas como a casa tinha sido uma herança e tinha um valor sentimental para ela, ela não queria simplesmente demolir a casa. Porém, nos Estados Unidos, para você mover uma casa de lugar, pode custar de 15 a 20 mil dólares. É muito dinheiro, é praticamente o preço de uma casa nova ali na região. Por isso, a Barbs acabou desistindo de mover a casa de lugar. E aí foi quando ela teve a ideia, colocar a casa à venda por $0, desde que o comprador se comprometesse em mover a casa de lugar e também reformar o interior que estava bem danificado. Só que assim, como esse processo de mover uma casa é bem caro e a reforma também, não valia muito a pena para ninguém comprar aquela casa para mudar ela de lugar. Valeria mais a pena simplesmente comprar uma casa nova. É por isso que essa casa tá à venda até hoje, apesar de ter tido uma pessoa interessada nela em 2019. Mas é aí que vem a pergunta que não quer calar na minha cabeça. Por que você vai mover uma casa de lugar para um lugar que não pode ter casa? Para que a pessoa que fique com a casa depois precise mover ela de lugar de novo. Pra mim, a Gail odiava os seus herdeiros. Brincadeira, mas eu achei um negócio meio agente do caos, sim. Qual que é o objetivo? Em terceiro lugar, temos Greenock Luna.
Essa aqui é supostamente a maior casa de campo do mundo, e mesmo assim ela foi péssima de vender. Ela tem 50 cômodos, 23 quartos, 13 banheiros e 25 lareiras personalizadas, além de 4 apartamentos que ficam pro lado de fora dela. Ela é tão grande que tem o seu próprio porto, ilha e praia. Vocês têm noção do que é isso? Ela foi construída em 1923, contando com o trabalho de 400 artistas escandinavos. E custou mais de 5 milhões de dólares na época. Só que isso era há 100 anos atrás. Dinheiro de hoje, isso seria 83 milhões de dólares. É bastante dinheiro. Ela ficou à venda por vários anos por 40 milhões de dólares, que já é metade do valor que custou para construir ela. Então seria um custo considerado baixo para um milionário, mas ninguém se interessou em comprar ela. Por isso resolveram diminuir o preço dela agora para 20 milhões e ainda assim ninguém se interessou em comprar a casa. Você deve estar se perguntando, ok Gil, 20 milhões é muito dinheiro, mas algum bilionário deveria se interessar. É a maior casa de campo do mundo. O que acontece com esse lugar? Um dos motivos tem a ver com a decoração do interior do lugar. O lugar conta com animais dissecados, objetos históricos, estátuas, objetos de nativos americanos que provavelmente foram roubados, móveis no estilo vitoriano, troncos de árvores e várias outras coisas cuja manutenção e cuidado seriam muito caros. O problema não é que necessariamente os compradores acham o interior feio ou algo assim. Só que tudo ali tem valor histórico, é muito importante culturalmente e coisas nesse sentido. Portanto, o custo de manter tudo isso em condições boas seria gigantesco. Só que esse não é o único motivo. Outro motivo, e um dos principais que atrapalham a compra dessa casa e que fazem com que ninguém se interesse nela, é o quão isolado esse lugar é. A cidade mais próxima, que nem é tão grande assim, se chama Green Bay, e ela fica a 5 horas de carro da ilha em que essa casa fica. Tem condições, imagina o preço da gasolina, você paga 20 milhões na mansão e outros 20 milhões para ir e voltar todos os dias com o preço da gasolina. Aí o investimento acaba não valendo a pena, mas se alguém tiver interessado esse dinheiro para gastar, fica o investimento para você. Por fim, mas não menos importante e bizarro, temos a mansão do 50 Cent. Imagina você comprar uma casa que pertencia a uma celebridade. Parece um sonho, né? Comprar a mansão da Beyoncé, do Brad Pitt, da Angelina Jolie. Pois bem, mas essa mansão de celebridade aqui, ninguém quis comprar e o motivo é bem diferente do que você imagina. O 50 Cent comprou essa mansão do ex-boxeador Mike Tyson por 4,1 milhões de dólares em 2003, e isso bateu o recorde da casa mais cara vendida nessa região. Quando ele resolveu vender a casa de mais de 4.600 metros quadrados, ela originalmente foi anunciada por 18,5 milhões de dólares em 2015. Só que ela não foi vendida e eles foram cortando o preço até que eles chegaram no valor de 5 milhões de dólares para a mansão e ainda assim ninguém queria comprar a mansão. Mas qual que é o motivo? A casa tem 2 piscinas, 52 quartos, uma banheira, quadra de basquete, um estúdio de gravação e até uma balada dentro da casa. Quem não iria comprar uma casa dessa se tivesse o dinheiro? O motivo é bem simples. O tamanho. A casa é grande demais e tem coisa demais. Por incrível que pareça, o fato de a casa ser tão grande e ter tantas coisas afasta os compradores. Porque eles investiriam muito dinheiro na casa e toda hora teriam que continuar reinvestindo dinheiro para cuidar da piscina, cuidar da quadra, cuidar disso, cuidar daquilo e também limpar uma casa de 4.600 metros quadrados não é fácil. Por fim, depois de tantos anos tentando vender essa mansão de 18 milhões de dólares, eles venderam por 2,9 milhões. E assim, o 50 Cent deve ter ficado bem triste, né? Porque foi uma casa bem cara e ele perdeu muita grana. Quem imaginaria que o fato de uma mansão ser grande e luxuosa faria ela perder valor? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei muito de gravar, espero que vocês tenham gostado muito de assistir. Não esqueçam que eu vou postar vários vídeos essa semana, então se liguem aqui no canal, já se inscrevam, mandem para um amigo e é nóis! Até o próximo vídeo.